aqui, 10h06, abrindo o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, recebendo aqui a hepatologista, a doutora Raquel Scherer, de Fraga. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, prazer. Oi, bom dia, muito obrigada pelo convite. Tô bem, tá certinho aí, né? Eu tô virando, pra mim tá parecendo tudo diferente aqui, mas enfim. A câmera tá ótima, a imagem tá perfeita e o som também. Então tá bom. Muito obrigada pelo convite, pra mim eu tô lisonjeada de ter sido convidada por ti para estar aqui. É um prazer te conhecer ao vivo, não pessoalmente, frente a frente, mas através do vídeo. Estou aí à disposição, é um tema que eu gosto muito no Julho Amarelo. O nosso objetivo, como do Brasil todo e da Organização Mundial de Saúde, é a gente tentar erradicar as hepatites virais até 2030, né? É um desafio, porque veio a pandemia aí pelo caminho, mas vamos lá. Não, assunto importante mesmo, né? A doutora Raquel Scherer está aqui para falar sobre o Julho Amarelo, o mês de luta aí, da luta contra as hepatites virais. E são várias etiologias, né, que são usadas, né, doutor? Hepatite A, B, C, D, E. Mas antes da gente detalhar cada uma aqui para o nosso ouvinte, né, explicar também, queria primeiro de tudo, entender o que é então a hepatite, doutora? Bom, hepatite, tudo que é it na medicina é inflamação, né? Então eu sempre comento assim, apendicite é inflamação do apêndice. Então, hepatite é inflamação do fígado, tá? Hepático vem do fígado. Então pode ser diversas causas dessa inflamação no fígado. As hepatites virais são um dos mecanismos de lesão hepática e são diversos vírus. O nome, até essas letras do alfabeto das hepatites virais, é decorrente da forma com que elas foram descobertas, né? Então, a primeira hepatite foi denominada A, depois a B, depois a C, depois a D e assim por diante. Muitas pessoas acham que se tu não cura hepatite A, se transforma em hepatite B, que se não piorar, vai para hepatite C. Mas não é exatamente isso, são vírus diferentes, né? E as causas, hein, doutora, da hepatite, né? Elas podem vir tanto de um vírus, que é a hepatite viral, ou como consequência de alguma substância, por exemplo, a ingestão de álcool, é isso? É dessa forma? Isso. Na verdade, as hepatites, quando a gente fala do Julho Amarelo, a gente está fazendo alusão às hepatites virais, que são as infecciosas, as transmissíveis. Mas hepatite, como eu comentei há pouco, é qualquer inflamação no fígado. E aí pode ser decorrente de diversas causas, incluindo medicamentos. Inclusive, a maior parte dos medicamentos são metabolizados pelo fígado, tem um potencial de toxicidade hepática, inclui uso de chás, de fitoterápicos, consumo de vitaminas, tudo pode inflamar o fígado de forma continuada, né? Infecções diversas, incluindo o Covid. Nessa pandemia, a gente recebe muitos pacientes ainda no dia a dia com hepatite por Covid. Álcool, da hepatite alcoólica. Geralmente, a hepatite alcoólica está associada a uma grande ingesta de álcool. E assim por diante, né? São as principais causas. Tem até a esteatose, a gordura no fígado, que causa a esteatohepatite, que é a hepatite pela gordura. Então todas essas que a gente citou aqui, a hepatite A, B, C, D e E, são todas, então, por vírus, né? Que é isso que é o tema do Julho Amarelo, é isso? Exatamente, são todos vírus diferentes, com mecanismos um pouco diferentes de lesão hepática. Então já vamos explicar aqui um pouquinho dessa sopa de letrinhas aí, né? As mais comuns aqui que a gente tem, que é hepatite A, B e C, é isso, doutora? Isso, A, B e C são as mais conhecidas, são as mais comuns. Dessas três mais comuns, que são mais conhecidas, a hepatite B e C, elas têm um potencial de complicação maior, porque elas ficam crônicas no corpo, elas permanecem no nosso organismo por mais de 6 meses. Isso é a definição de uma hepatite crônica, né? Tá com vírus há mais de 6 meses. A hepatite A, apesar de ela ter um potencial de hepatite fulminante, hepatite grave, necessidade de transplante, e ser um percentual pequeno, mas tem, ela dá e a pessoa cura. Ela não vai ficar com hepatite crônica, ela não vai ficar com complicações crônicas ou dano hepático continuado. Então, a hepatite A é a mais fácil de transmitir, é através, a gente chama de transmissão fecal oral, que é através de alimentos, ingestão de alimentos contaminados, principalmente alimentos que contêm grande quantidade de água, como frutos do mar, peixes,
contaminados, que contém água contaminada com vírus da hepatite A. Com o compartilhamento de talheres, a pessoa que descobre uma hepatite A aguda tem que ficar separada, isolada, não pode compartilhar talheres, copos, etc. A hepatite B e C são vírus, então, que a pessoa pode ter uma hepatite aguda, sim, que dá aquele amarelão clássico, aqueles sintomas clássicos de hepatite, mas tem o potencial de ficar no organismo, a pessoa não conseguir eliminar o vírus tanto da hepatite B quanto da hepatite C. E aí que vem os grandes riscos, porque a hepatite crônica, depois que passou a fase aguda, que nem sempre é sintomática, principalmente no adulto, a pessoa fica assintomática, não sente nada. E o vírus vai ocasionando um dano permanente de baixa intensidade ao longo dos anos. E essa inflamação vai levando a cicatriz hepática, que é a fibrose, e a fibrose, a gente divide em 4 estágios, estágio 4 é a cirrose. Então, o vírus hepatite B e C, por se tornarem crônicos, eles têm risco potencial de desenvolver cirrose ou de ocasionar cirrose. Ocasionando a cirrose, tem risco maior de câncer de fígado, insuficiência hepática e necessidade de transplante. Por isso, essa campanha toda, né, em relação ao Júlio Amarelo. E o vírus da hepatite B e C tem uma forma de transmissão diferente do vírus da hepatite A. Eles compartilham formas de transmissão, que são as 3 seguintes que eu vou falar. Transmissão vertical, que é aquela de mãe para filho, no período gestacional, durante o parto ou logo após o parto. Transmissão sexual e transmissão através de acidentes com materiais pérfuro-cortantes contaminados com sangue com o vírus da hepatite B ou C. Isso inclui seringas, agulhas, etc., né? Tudo que é perfurante. Pessoas que ainda usam drogas, compartilham seringas, é um grupo de alto risco de contrair essas hepatites. Doutora, tem muitas mensagens, já muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes, a gente vai repassar aqui em instantes, mas independente do tipo A, B ou C, os sinais, os sintomas, eles são os mesmos ou eles têm e agem de formas diferentes aí? Eles são muito semelhantes, né? Então, a hepatite aguda, o quadro, quando a pessoa contrai a hepatite, tanto A, quanto B, quanto C, se dá sintomas, dá o amarelão, dá febre, dá mal-estar, dá dor no corpo, é isso, né? Náusea, até náusea persistente, em geral, indica uma hepatite de pior evolução. Isso aí é o sintoma da hepatite aguda. E a hepatite crônica não dá sintomas, né? Então ela não dá sintomas, até assim, o que a gente sabe, quem tem hepatite crônica pode se sentir um pouco mais cansado, pode ter os sintomas depressivos, mas que são sintomas assim que se confundem com o dia a dia, o estresse do dia a dia, que é difícil a gente fazer essa diferenciação, né? Então são assintomáticos. Então por isso que a gente diz que são doenças silenciosas. O nosso fígado sofre calado, sabe, Danilo? Porque os sintomas que muitas vezes nós conhecemos como sendo, eu tô com crise hepática, tô com congestão do fígado, atacou o meu fígado, não tem nada a ver com o fígado. Geralmente são enxaquecas desencadeadas por alimentos que a pessoa come, faz um excesso alimentar e tem dor de cabeça associada a náuseas, ou até problema digestivo mesmo, né? Então, a pessoa às vezes chega no consultório e diz, como é que eu tô com cirrose se eu nunca senti nada, nunca tive ataque do fígado, né? Porque não dá, né? Mas então, se é difícil fazer a diferenciação, porque os sintomas são parecidos, né? O diagnóstico se dá de que forma, né? Com algum exame que vai realmente apontar ali se é hepatite A, B ou C? Como que é feito, doutora? Sim, isso aí. Então, se a pessoa chega na atendimento médico, um quadro de hepatite aguda, febre baixa, amarelão, náuseas, é feita uma série de exames de sangue para definir a causa, aí ver o tipo viral e para ver a gravidade do problema, né? Então são esses dois focos que a gente tem que ter quando a gente está na frente de um paciente com hepatite viral aguda. Para os pacientes com hepatite crônica, já que não tem sintomas, é o rastreamento. Por isso o Júlio Amarelo, que todo mundo deve ser testado para hepatite pelo menos uma vez na vida, né? Os pacientes que nasceram antes de as pessoas, né, os pacientes, eu estou tão acostumada a chamar pacientes, as pessoas que nasceram antes de 1970, todos devem ser testados para hepatite C, porque a maior parte das pessoas infectadas pelo vírus de hepatite C nasceram antes de 1970, por ter maior exposição, né? Doutor, acho que um ponto importante aqui para a gente trazer para a nossa conversa é que a hepatite, ela é sim contagiosa, não é? Então, no compartilhamento de talheres,
nas relações também? De que forma que se dá o contágio? No compartilhamento de talheres e copos e bebidas, enfim, é só a hepatite A que é contagiosa, né? Uhum. A hepatite B e C, sim, elas não transmitem por talheres, copos, compartilhamento, beijo, não. Transmite através de mãe para filho, através de relação sexual e através de acidente com materiais pérfuro-cortantes contaminados com sangue que contém essa hepatite. Por exemplo, fui lá fazer a unha na manicure e eu tenho hepatite C, a manicure cortou meu dedo com alicate, não esterilizou o alicate de forma adequada, vai fazer a unha de outra pessoa no mesmo dia, na sequência, e pica outra pessoa também, e pode transmitir hepatite C por isso, ou B, né? E isso é por tatuagem, piercing também, tem muitos ouvintes aqui falando de tatuagens e piercings, doutora. Sim, principalmente nos locais que não tem essa esterilização, que não usam materiais descartáveis, né? A tatuagem tem uma questão que muito tempo se transmitiu hepatite C sem saber, é que agora tem as pistolas que eles trocam as agulhas, é mais difícil, mas quando eles molhavam a agulha na tinta e picava a pessoa, molhavam na tinta e picava a pessoa, esse botar a agulha na tinta podia colocar o vírus na tinta, e toda vez que outra pessoa usar o mesmo potinho da tinta, transmitia hepatite, então isso é uma coisa que se descobriu com o tempo. Hoje, os locais mais profissionalizados de tatuagem, eles já estão acostumados a usar materiais esterilizados e a atuar de forma que não transmita esses vírus. E os ouvintes estão perguntando se a hepatite tem cura. Tem cura, assim, ó. Aliás, depende, né? A hepatite A não tem tratamento específico, ela cura sozinha, ou aquilo que eu comentei antes, ou dá uma hepatite fulminante, e a pessoa às vezes tem que fazer até transplante hepático, mas isso felizmente é um percentual bem baixo, menos de 1%. Ou a pessoa fica curada. Então, quando a pessoa teve hepatite A, já ficou curada, já fica protegida, já fica imunizada. Hepatite B e C, os tratamentos são diferentes. Hepatite C, que a gente tem ainda tanto medo, tem cura, tem praticamente 100% de cura, 98%, 99% com os novos tratamentos, que era uma hepatite que no passado, ela tinha, o tratamento era com, a custas de muitos efeitos adversos, a pessoa se sentia muito mal, quase como uma quimioterapia, e a efetividade do tratamento era baixa. Hoje a gente está no mundo ideal, porque a efetividade do tratamento é muito alta, e com um baixo índice de efeitos adversos. Então, hepatite C, sim, tem cura. Hepatite B, diferente de que muita gente pensa, não tem cura. Hepatite B tem controle da doença, tá? Então, o vírus da hepatite B é um vírus DNA. Então, quando a pessoa contrai esse vírus da hepatite B, entra um pedaço do código genético desse vírus lá dentro da célula do fígado. E esse pedaço do código genético não sai nunca mais do corpo, né? Então, a gente consegue até controlar a infecção, a gente consegue deixar o nível de replicação viral zerado, mas a gente não consegue eliminar esse vírus do organismo, esse pedaço da carga genética. Olha, o Sérgio Roberto está na sintonia, na escuta aqui, Rejane Lucena, o Fernando Pinto, José Carreira, a Estela Abdala, a Rosana Justo, o Sidney Dalsaço de Florianópolis mandou mensagem para cá também, Rodrigo Mar, Anderson Santos, João da Silva diz aqui que se vacinou contra a hepatite, a gente vai falar aqui na sequência sobre vacinas. A Rosimeire Stranguete está aqui também ouvindo o programa hoje. Quem mais? A Kátia Martins comenta aqui que o irmão faleceu em 2018 com hepatite. Marcílio Santos também. Carlos Alberto. Daniela Barbeiro tem uma pergunta. Antes de registrar a pergunta da Daniela, vamos então falar sobre a vacina, não é? A vacina ela está disponível, existe vacina hoje para hepatite A e B, é isso, doutora? Isso. A hepatite C, infelizmente, a gente não tem vacinas, a gente tem que transpor uma barreira importante, que o vírus hepatite C ele tem uma variabilidade genética muito grande.
assim como o vírus do HIV, né, o que dificulta o desenvolvimento de vacinas. A gente não consegue encontrar um pedacinho do vírus, um antígeno do vírus que consiga produzir uma resposta imunológica sustentada e que pegue todas as variabilidades do vírus, isso dá C. Mas felizmente da A e da B tem vacina e todo mundo deve ser vacinado. E a B, inclusive, a vacina está disponível em todas as unidades básicas do país, para todas as faixas etárias. Então, não precisa ser só em crianças, adultos também podem ser vacinados. Se você não sabe que fez hepatite B, vai na unidade básica de saúde para fazer a vacina. Claro, se for adulto, é importante antes fazer o teste rápido, que também tem disponível, para ver se a pessoa já não tem hepatite B, né? Porque aí não adianta fazer vacina, porque a vacina não é terapêutica. Até existem algumas vacinas na medicina terapêuticas, mas a hepatite não é uma vacina terapêutica, e sim uma vacina para prevenção. E a hepatite A também tem vacina, é muito importante as pessoas se vacinarem. Claro que o ideal seria todo mundo ser vacinado para hepatite A, mas hoje, nas unidades básicas, está disponibilizadas vacinas para as crianças, né? E para os adultos só na rede privada, pelo menos por enquanto. Olha, a gente vai abrir aqui em instantes aqui para os nossos ouvintes, mas antes só saber da vacina, para não deixar passar nada aqui, precisa de dose de reforço ao longo da vida, é uma dose única, como funciona? Sim, então assim, em relação à vacinação da hepatite A, é uma vez só que se faz o esquema vacinal. Para crianças é uma dose só, para adultos tem um reforço ou em 6 meses após a primeira dose, tá? Para a hepatite B, o padrão são 3 doses de vacinação. Então, a gente existe esquemas diferentes de vacinação, mas o esquema habitual tu faz uma dose agora, uma daqui a 1 mês, uma daqui a 6 meses, né? São 3 doses nesses intervalos. Se a pessoa é pessoa de alto risco, por exemplo, profissionais da área da saúde, que estão em contato direto com produtos, materiais perfluorocortantes, a gente sempre pede para, depois de fazer o esquema vacinal com essas 3 doses, dosar o anticorpo protetor, que é o anti-HBs. Se deu positivo acima de 100, a gente sabe que essa pessoa está protegida para o resto da vida, porque a gente fica com uma memória imunológica. Antes a gente se preocupava em fazer doses de reforço de hepatite B depois dessas 3 doses, a cada 5, 10 anos, mas isso não é mais necessário. A gente conhece que a gente fica com resposta imunológica mesmo que você negative esse anticorpo protetor ao longo dos anos, caso essa pessoa vacinada entrar em contato com o vírus, vai voltar a produzir anticorpo. Então, é um esquema vacinal só na vida, desde que, se a pessoa é de alto risco, faça a dosagem do anticorpo protetor depois. Jones Araújo diz aqui, ótima entrevista, obrigado pelas ricas informações. O tio da minha mãe faleceu por volta dos 65 anos, não me lembro qual tipo de hepatite, mas conviveu por anos com ela sem saber, na zona rural. É o relato aqui do nosso ouvinte. A Daniela Barbeiro diz o seguinte, meu resultado foi hepatite B com carga viral negativa. Para o resultado carga viral, há possibilidade de reversão na atividade viral? Pergunta aqui da Daniela, doutora. Eu não entendi muito bem, mas assim, se a carga viral tá negativa, o vírus não tá com replicação ativa, tá? Então a gente não consegue detectar o vírus circulante. E é isso que a gente quer. Se você tá assim, espontaneamente, você não precisa receber tratamento, porque o tratamento vai negativar a carga viral, tá? Agora, se tu quer saber se com carga viral negativa tu pode eliminar o antígeno circulante, que é outra questão, que o vírus hepatite B é meio danadinho, assim, pra gente entender, porque ele é mais complexo. Se quiser, tem o HBsAg, que é um antígeno circulante, sim, pode eliminar sozinho, que a gente diz de cura funcional, que é uma cura entre aspas, porque tu não vai eliminar a carga genética que está lá dentro do fígado, mas tu pode eliminar esse HBsAg circulante se tu tem por longos períodos a carga viral negativa. Tem mensagens, dúvidas aqui por áudio também dos nossos ouvintes. Vamos colocar a primeira aqui para a doutora Raquel Scherer de Fraga. Bom dia, Danilo. Eu sou Gilberto Almeida, aqui da região de Santo Amaro. Parabéns mais uma vez pela pauta do programa, sempre muito útil e importante para nós ouvintes. Eu queria perguntar à doutora Raquel, qual vírus é mais infectante, o vírus do HIV ou os vírus das hepatites B e C? Obrigado.
Em termos de contaminação pérfuro-cortante, claro que depende muito da carga viral, mas em geral, como informação geral, os vírus de hepatite são mais infectantes que o vírus HIV. Mais uma aqui, registrar aqui para a doutora. Bom, um outro ouvinte pergunta, mas daí aqui a gente entra numa outra situação que é a cirrose hepática, daí é uma outra situação, né, doutora? Estou com o fígado e o baço inchado, seria por causa... Bom, vamos lá. Tenho cirrose hepática, estou com o fígado e o baço inchado. Seria por causa da hepatite A que tive quando criança? Sinto dores. São coisas diferentes ou não? São coisas diferentes. Hepatite A, dependendo da região, nosso Brasil ele é muito grande, né? Tem regiões com melhor saneamento básico, regiões com saneamento básico mais precário. Nas regiões de saneamento básico mais precário, chega a ter 90% da população que já teve contato com hepatite A no passado. Mas como eu comentei antes, hepatite A não dá sequela. Então essa cirrose que ela tem, que é um fígado todo cicatrizado, é por algum outro dano que desenvolveu ao longo da vida. Aí tem que ser investigado. Mas lembrando que eu tenho lives todas as terças lá no meu canal no Instagram, que eu faço dúvidas sobre doenças hepáticas, sempre abro caixinhas de perguntas. Se ela tiver mais alguma dúvida, ela pode ir lá também me seguir e participar das lives. Mais uma aqui por áudio, doutora. Vamos registrar aqui. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Eu queria fazer uma pergunta. Eu tive hepatite medicamentosa quando eu era criança. Eu sou antes de 70. Eu preciso fazer o teste de hepatite? Bom dia, obrigado. Edilson tá pregando. Sim, tem que fazer o teste de hepatite. Ainda mais se você nasceu antes de 1970. É um grupo de alto risco para ter hepatite C. Tive hepatite quando criança. Preciso fazer... acho que não completou aqui a pergunta aqui do nosso ouvinte. Ah, não, essa aqui. Eu preciso fazer o teste, sim, já foi respondido, né? O Marcílio Santos quer saber o seguinte, doutora. Pode falar, por gentileza, sobre hepatite autoimune? Olha, não sei, aí tu que vai me mandar aí, Danilo. Eu posso falar sobre hepatite autoimune, tem até vídeo sobre isso, mas não tem a relação com as hepatites virais, né? Hepatite autoimune é quando a pessoa produz anticorpo contra o próprio fígado, como qualquer doença autoimune, né? Tá, não, então a gente deixa aqui para uma próxima, só para não confundir aqui, para não fugir muito do plantão médico Bandeirantes de hoje, né, que são as hepatites virais. A Roseli de Santos diz aqui, gostaria de saber quanto tempo sobrevive o vírus da hepatite no alicate de unha e outros objetos. Essa aí é uma dúvida bem frequente, tá? Mas no sangue seco, numa gota de sangue numa superfície, a gente já encontrou vírus de hepatite C que permaneceu até 7 dias. Então é bastante. Ele tem uma resistência fora do corpo bem alta. Estamos conversando aqui no Plantão Médico Bandeirantes de hoje com a doutora Raquel Scherer de Fraga, que é hepatologista no Plantão Médico Bandeirantes de hoje, falando sobre hepatites virais, né? A gente está tirando as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. A Gutenberg Oliveira, no nosso chat, doutora, aqui do YouTube, diz o seguinte, quem teve câncer pode desenvolver hepatite com maior facilidade? Olha, quem teve câncer, não, tá? Mas assim, quem tem imunidade baixa ainda, que está em vigência de quimioterapia, tá? Principalmente aquelas quimioterapias hematológicas para leucemias e linfomas, pela imunidade baixa tem maior risco de ter um dano maior no fígado se contrair hepatite. Inclusive, se a pessoa teve hepatite B no passado, teve aquela chamada cura funcional que eliminou o antígeno circulante, o vírus circulante, uma vigência de uma quimioterapia, tem risco de reativação desse vírus. Mas se você teve câncer e está tudo bem, você volta a ter o sistema imunológico como qualquer pessoa. Então não tem maior risco de nenhum quadro infeccioso ser mais grave. Tem muitas perguntas aqui, eu vou concentrar aqui numa só, mas é o André Corrêa que pergunta, ouvinte de telefone final 9650 também, que é a questão de doar sangue, né? Ouvintes relatando aqui que tiveram hepatite, o André diz que teve hepatite quando criança, hoje ele tem 43 anos, pergunta se pode doar sangue, a mesma pergunta aqui do final de telefone 9650 também, doutora. Olha, como regra geral nos bancos de sangue, o doador ou o potencial doador vai lá e responde umas perguntinhas. Tive hepatite no passado? Se você coloca assim, ele já te exclui por uma questão de segurança, tá? Mas assim, do ponto de vista bem objetivo, quem não pode doar sangue
é quem tem hepatite B e C e quem teve hepatite B. Porque lembra que eu comentei que o código genético do vírus hepatite B fica dentro da célula do fígado. E esse código genético também pode circular, às vezes, dentro das nossas células de defesa dos linfócitos. Então, às vezes, as pessoas que tiveram hepatite B no passado, mesmo consideradas com essa cura funcional, elas podem transmitir o código genético desse vírus. Então, quem teve hepatite B não pode. Quem teve hepatite C aqui no Brasil também não pode. Até assim, se a gente tivesse numa escassez de sangue, precisasse muito, dosasse o PCR da hepatite C e a pessoa não tivesse mais carga viral da hepatite C circulante, até poderia, mas como regra geral de saúde pública não pode. O Advandes Cardoso de Anápolis também, né, tinha essa dúvida aqui com relação à doação de sangue, foi esclarecido aqui pela doutora Raquel. O Ricardo Oliveira quer saber da temperatura mínima e máxima para o vírus morrer, acho que no que diz respeito à esterilização de alguns produtos, né, doutora, de alguns itens ali, por exemplo, de alicate ou mesmo de piercing, de tatuagem, né? Tem isso ou não? Tem isso, mas eu vou te dizer que eu não sei de cabeça assim, exatamente o tempo, não quero mentir, mas para esterilização tem que ser autoclave, não adianta ser aqueles aparelhinhos que só esquentam, que tu passa um álcool no gel, tem que ser com autoclave mesmo. Eu não sei exatamente a temperatura, mas certamente deve ser mais de 70, 100 graus, assim, para conseguir esterilizar, mas eu não tenho esse número exato. Não, maravilha. Doutora, o ouvinte aqui, o Sérgio de Itaquera, diz aqui, excelente entrevista com a doutora Raquel, ele pergunta se podemos adquirir hepatite por medicamentos. Aí é hepatite medicamentosa, né? Hepatite então medicamentosa. Os medicamentos causando toxicidade no fígado. Então não por vírus. Não por vírus, não. São coisas diferentes. É que quando a gente coloca hepatite, muitas vezes já se liga nas hepatites virais, né? Sim. A gente não lembra que tem hepatites de outras causas. Tem uma pergunta aqui, por áudio também, vamos colocar aqui. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Como sempre, um excelente programa. Tenho uma pergunta. Qualquer hepatite ou qual delas pode ser transmitida pela saliva? No caso, no beijo. Muito obrigada. É Delmira de Santos. Oi, Delmira, obrigada pela pergunta. Mas é a hepatite A, né? Hepatite E também, só que no nosso meio a gente não tem tanta hepatite E assim, não se fala tanto, a gente não tem testes como fazer testes rápidos da hepatite E, é algo ainda sendo estudado. Mas é a hepatite A que se transmite através do beijo, outros não. Hepatite B e C não. Mais uma aqui para a doutora. Bom dia, Danilo. Bom dia, doutora. Filomena do Piranga. Eu tive hepatite C, fiz tratamento com interferon pegilado e ribavirina e agora dá o vírus ainda indetectável. É possível que eu volte a ter a hepatite C ativa? Ótima pergunta essa. Até se não tivesse perguntado, eu acho que eu ia esquecer de falar, mas isso é extremamente importante. Você é uma guerreira, né? Tratou a hepatite C na época do tratamento pesado, com muitos efeitos adversos. Mas que bom que ficou curada. Então você está curada da hepatite B, da hepatite C. Essa hepatite C, ela não vai voltar, tá? Então tá curada. Só que tem um porém, você não está imunizada. A gente sabe que a pessoa cura hepatite C, negativa a carga viral, o anticorpo, que é o anti-HCV, continua positivo e pode continuar positivo para sempre, para o resto da vida. Mas esse anticorpo não é imunizante, ele não te dá proteção. Então você tem risco de se reinfectar por hepatite C novamente, como qualquer pessoa que nunca teve hepatite C. Olha, muitos ouvintes aqui, o Paulo Tarso elogiando aqui a entrevista com a doutora Raquel, o Agamenon Fernandes também entrou agora aqui no nosso chat, a Adriana Salles Moraes também, João Celeste pergunta aqui, o João Celeste pergunta sobre adoçante, mas isso não tem nada a ver com hepatites virais, né, doutora? Não. Isso aí é mais relacionado à dieta, principalmente no contexto de gordura hepática, né? O não fazer o tratamento, né, ou não procurar um médico, não ter um acompanhamento aí para as hepatites virais, pode ter que tipo de complicação para um paciente, hein, doutora? Pois é, essa é uma complicação, pode ser uma complicação muito grave, né? Como eu comentei, a cirrose, que é um fígado todo cicatrizado por essa hepatite, falência hepática e câncer de fígado. Uma coisa que um grande erro que as pessoas ainda cometem
tu detectar a hepatite C, como você não está sentindo nada e você não tratar, porque você está com medo de tratar, eu não estou sentindo nada, vou fazer um tratamento que é muito ruim. Mas isso não no passado, né? Então esquecer isso, hepatite C diagnosticada é igual a hepatite C tratada, todo mundo tem que ser tratado, tá? A hepatite B tem que ter acompanhamento médico, às vezes é um pouco chato fazer esse acompanhamento médico, a pessoa vai ano a ano lá no médico, tá tudo bem, mas daqui a pouco esse vírus começa a ganhar do sistema de defesa, está no momento de tratar, e para você não ter falência hepática, não ter cirrose, não ter câncer de fígado, tem que receber tratamento. Olha, quem tá aqui na sintonia também é a Mel de Cabreúva, que mandou mensagem para cá, a Loreta Bellini, do bairro de Santana, também acompanhando aqui a entrevista da doutora Raquel Scherer, o André Ferreira, a Odete Fujimoto, a Maria Lúcia Castelã, a Lourdes Pepino e a Regina Missali, lá de São Carlos, a Cida Baldavira, Maria Aparecida Mendonça, a Audélia Viro, deixar um beijo para a Audélia, que está se recuperando da Covid, doutora. A Audélia teve Covid, a gente deseja aí, né, a pronta recuperação da Audélia, que é uma ouvinte querida, sempre participa aqui conosco. E olha, tem muitas mensagens mesmo aqui para a doutora, a gente vai registrar, dá tempo de registrar mais uma aqui, vamos lá. Bom dia, Danilo, bom dia, doutora. É Nilson Rosas de Santos. Eu tenho diabetes tipo 2. A diabetes é causadora também de uma hepatite no fígado ou não? Obrigado, fiquem com Deus. Eu vou desmembrar essa pergunta em duas, tá? Diabetes causa esteatose, que causa hepatite. Esteatohepatite, inclusive, é uma das principais causas de cirrose e câncer de fígado no mundo, tá? E quem tem diabetes e contrai hepatite viral tem maior risco dessa hepatite se tornar mais grave e evoluir mais rápido para cirrose e câncer de fígado. O Luiz Lima, parabéns aqui pela entrevista, o pessoal elogiando aqui, né, a simpatia da doutora, os esclarecimentos também. O Marcelo Jesus acompanha a gente em Macaé, no Rio de Janeiro. O Maurício Vilela está com a gente em Higienópolis. O Severino da Pai de Cananéia também mandou mensagem para cá. Ô doutor, então, para a gente não deixar passar nada, né, sobre as hepatites virais, já que estamos aí no Julho Amarelo, né, faltou alguma informação que a gente precisa aqui repassar para os nossos ouvintes, na prevenção, no tratamento, na vacinação também? Faltou alguma informação aqui? Acho que a gente comentou tudo, assim, em todos os aspectos, mas uma mensagem, se fosse deixar uma mensagem para levar para casa, uma mensagem final: testem hepatite, não tenham medo de descobrir que tem hepatite. Que tem aquela história, quem procura acha, né? Mas a gente quer achar a hepatite, quer tratar, porque quem procura acha e cuida. Então, assim, fiquem conscientes. Todos os exames de rotina, incluindo os exames de hepatite viral. Se detectarem hepatite viral, procurem um especialista para tratar. Tem cura, vamos melhorar a qualidade de vida e vamos aumentar a expectativa de vida com qualidade, né? Olha, e convidar aqui o ouvinte a seguir, acompanhar as dicas da doutora Raquel Scherer de Fraga no Instagram. Lá tem lives, tem discussões aqui, tem perguntas e respostas. Raquel SD Fraga. Raquel SD Fraga no Instagram. Lá você pode seguir a doutora Raquel, que é hepatologista, e ficar sabendo sobre muitas coisas aí do fígado, doenças do fígado, né, doutora? Isso aí, muito obrigada pelo convite, gostei muito de participar, parabéns pelo programa, excelente, gostei muito, vou participar dos teus programas nos sábados agora, do Bom e do Melhor. Opa, obrigado, doutora. Olha, já convido também a ficar na sintonia aqui na sequência, que tá vindo um vozeirão aí, viu? A gente vai abrir aqui espaço agora, na sequência, depois do intervalo comercial, pro tenor Jean William, que canta muito. A gente vai saber um pouco da história de vida dele. Doutora, obrigado, viu, pelos esclarecimentos, pela participação aqui neste sábado na Rádio Bandeirantes. Eu que agradeço, ótimo final de semana.